Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Equipe de jornalismo da Rádio Hora pedindo passagem aqui nos 92,3 FM. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica. Nas imagens e redes sociais, Márcio Pena, rádio para você ver e ouvir. Produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou o Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Começando mais uma edição do Jornal da Hora. Ao meio-dia nós teremos mais jornalismo aqui nos 92,3 com Giro Rondon, o Giro Notícias. 7 horas, 1 minuto. Vamos conferindo as quentes do dia. Em 10 dias, 5 mulheres são assassinadas no Mato Grosso do Sul. Justiça do Rio manda soltar ex-governadores Garotinho e Rosinha Garotinho. Casa Civil e militares querem flexibilização do teto de gastos. Seleção para vagas remanescentes do FIES começa hoje. E o governo lança campanha para estimular consumo na Semana da Pátria. Nove meses após proibição, 4 são autuados por pesca de dourado. A captura da espécie foi proibida por lei criada pelo governo do estado em janeiro deste ano. 7 horas, 2 minutos, no Jornal da Hora desta quarta-feira, nós vamos entrevistar o professor Marcelo Ferreira Miranda, presidente da Fundesporte. Depois dos Jogos do PAN, como é que ficou o Mato Grosso do Sul a nível nacional? As políticas do esporte aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E também vamos conversar com a empresária, empreendedora Heloísa Cury, comerciante do antigo Terminal do Oeste, a nossa antiga rodoviária há várias décadas. É uma daquelas que luta junto às autoridades de Campo Grande no processo da revitalização do antigo Terminal Rodoviário de Campo Grande. E também vamos conversar com Adelaido Vila, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande. Até que ponto a audiência pública do vereador Dr. Lívio, há poucos dias, até que ponto os comerciantes, os lojistas, aceitaram os benefícios, né? Estava sendo colocado o PRODES aí à disposição, portanto, dos empresários. Daqui a pouco, 3 personalidades conversando com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas, 3 minutos, 7 e 3, manhã de quarta-feira, 4 de setembro de 2019. E o governo lança campanha para estimular o consumo na Semana da Pátria. O governo federal lançou ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, uma campanha para estimular o consumo durante a semana do dia 7 de setembro, data em que se celebra a independência do Brasil, batizada de Semana do Brasil. A campanha, que teve peças publicitárias elaboradas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, envolve a participação de 4.680 empresas de todo o país que vão oferecer descontos e promoções em produtos e serviços. Segundo o governo, foram mobilizados diferentes segmentos do varejo, comércio e serviços com o objetivo de trazer benefícios reais aos consumidores brasileiros. Entre as empresas envolvidas estão grupos privados de comunicação e também a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública do governo federal. Esses meios de comunicação vão veicular mensagens publicitárias com o mote: vamos valorizar o que é nosso. Um mês que não tinha uma data de comércio passará a ter uma data de comércio e turismo, disse o titular da SECOM, Fábio Wagengarten. A Semana do Brasil começa no dia 6 e vai até o dia 15 de setembro. Cada empresa poderá aplicar o desconto e a promoção que quiser ao longo desse período.
Olha, há aqueles pessimistas, né? Há aqueles que criticam qualquer iniciativa do novo governo. Há aqueles grandes veículos de comunicação, inclusive, que quando na semana passada o IBGE divulgou o resultado do PIB do segundo trimestre, né? O crescimento de 0,4%, né? Contrariados nas previsões, que eram sempre pessimistas. Fizeram grandes manchetes, enfim, e posicionamentos sempre com justificativas. Olha, só 0,4%. Muitos acreditavam, né, num PIB negativo, muitos acreditavam no caos. Portanto, a economia, né, mostrando a possibilidade, sim, com otimismo, com seriedade, com combate à corrupção, o país, aos poucos, saindo do caos, não é? Mas nem sempre vai agradar. Seja 0,4% do crescimento do PIB, seja um índice maior. E essa Semana do Brasil conta com o nosso apoio também aqui da direção, enfim, da nossa Rádio Hora nesse segmento tão importante. E desejar aos comerciantes de Mato Grosso do Sul que aderiram a essa campanha a possibilidade, sim, de tirar um pouco daquele comportamento, né? Consumidor brasileiro, e o de Mato Grosso do Sul não é diferente. Em algumas entrevistas que nós fizemos aqui com a jovem economista do Instituto de Pesquisa da FEComércio, neste ano, a intenção de consumo, ela tem caído, né? Psicologicamente, mesmo aquele consumidor que tem intenção de compra, ele poupa, ele economiza, ele deixa de consumir por conta desse momento da crise. A Semana do Brasil, que ela tenha muito sucesso para todos aqueles que atuam no comércio e que o consumidor tenha grandes ofertas. Heloísa Cury, com essa notícia, como vai a movimentação dos lojistas da nossa antiga rodoviária? Vai ter a Semana do Brasil lá também ou não? Bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Semana do Brasil a gente comemora todo dia, né? Principalmente agora nessa época de esperança, de renascimento, de ver tanta coisa boa acontecendo, e é uma esperança para a população. Eu mesmo estou animadinha já, viu? Eu fico imaginando vocês há 4 décadas, né? Me lembro muito bem, você, a família, com a loja. Era Calçados, né? Era Calçados. Calçados no nosso primeiro shopping, que foi a antiga rodoviária, não é? Uma semana como essa aqui, os comerciantes têm muito o que comemorar, né? E promover também, né? Nós estamos bastante animados agora nessa fase, né, da nova reestruturação aí que a prefeitura está propondo, e foi uma luta muito árdua, viu, Arthur? Eu mesmo já estou no 4º prefeito, então eu espero e tenho confiança no Marquinho, tenho certeza que ele vai finalizar isso. Importante, olha, tá animada aqui a nossa Heloísa Cury, liderança dos lojistas lá na antiga rodoviária. E daqui a pouco também chegando o professor Marcelo Ferreira Miranda, o nosso Esporte Sul-Mato-Grossense. Como anda? Vamos trazer as informações da economia no setor rural, agronegócio em destaque com Humberto Ferretti. Jornal da Hora. O preço da batata caiu com força nos últimos dias em algumas praças pesquisadas pelo CPEA. Tudo por conta do aumento da oferta. Em Goiás e no interior paulista, por exemplo, depois do intervalo da colheita, o tombo foi de quase 6% para R$ 113,00 a saca da Ágata padrão. Já no caso da batata Asterix, colhida principalmente em Vargem Grande do Sul e negociada em São Paulo, o preço despencou quase 30% para R$ 118,00. Sobre o trigo, o preço variou bastante ao longo de agosto, mas fechou o mês em alta. No Paraná, por exemplo, a tonelada chegou a ser cotada nos últimos dias acima dos R$ 890,00. O cenário, no geral, é de uma queda de braço. De um lado, compradores fora de cena à espera de uma possível queda de preços com o início da colheita. Do outro, produtores de trigo que cobram caro, de olho em possíveis perdas na safra causadas pelo clima. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta,
Destaque para mandioquinha e pepino, seja o caipira ou o japonês. Nos casos de morango, cenoura e das bananas prata e nanica, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na Ceagesp, dá para citar laranja-pera, limão Tahiti, alface, mandioca e abóbora-moranga. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas 10 minutos, 7h10. 9 meses após a proibição, 4 pescadores foram autuados por pesca do dourado. 4 pessoas autuadas desde o início do ano por pesca de dourado nos rios de Mato Grosso do Sul, de acordo com a Polícia Militar Ambiental. A captura dessa espécie está proibida por 5 anos no Mato Grosso do Sul. A pesca do dourado foi proibida por lei sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja em 11 de janeiro deste ano. O texto proíbe a captura, o embarque, o transporte, a comercialização e até mesmo o processamento da carne do peixe. O último caso que chamou a atenção da Polícia Militar Ambiental ocorreu no dia 19 de agosto. A equipe da polícia em Aquidauana autuou em R$ 4.300 um pescador da cidade de Anastácio que estava divulgando nas redes sociais a pesca do dourado. Apesar de ele ter violado a legislação, nenhuma espécie foi encontrada. Olha só, né? O camarada vai no Pesque Solte e tira uma foto, bota na rede social, né? Tecnologia é bom, mas às vezes atrapalha, né? A polícia não encontrou, mas ele fazendo a divulgação em redes sociais, né? Portanto, a gente que acompanhou esse debate da proibição da pesca do dourado, foi um projeto do deputado estadual Beto Pereira, hoje deputado federal, e há pelo menos uns 4 ou 5 anos ele tentou. O projeto não foi aprovado na Assembleia no primeiro momento, depois ele reapresentou esse projeto, da mesma forma que lá no Mato Grosso e nos municípios, né, Corumbá, Ladares já tinham aprovado as câmaras municipais, agora o dourado, né, e muitos pescadores ouvintes do programa apoiavam essa ideia, não é mesmo, doutor Miquimba? Que bom, né? 5 anos de proibição e aí a reprodução do dourado com certeza vai fazer com que aumente muito o dourado nos rios do Mato Grosso do Sul. 7h12. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. E o dia começou com névoa úmida e tempo fresco em todo o estado. Em algumas regiões os termômetros chegaram a marcar 14 graus. Porém, essa temperatura vai mudar e em algumas cidades no período da tarde podem registrar 40 graus. Em Campo Grande o dia amanheceu com 18 graus, mas a máxima será de 33. O dia será de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar ficará entre 40% a 70%. No sul do estado, o dia amanheceu com as temperaturas baixas. Em Dourado, Sete Quedas, Iviema e Ponta Porã, a máxima prevista é de 31 graus e pode chover durante o dia. Em Miranda e Corumbá, região do Pantanal, vai fazer calor de 40 graus e o dia vai ter sol entre nuvens. Sobre as queimadas, Arthur, as chuvas registradas pelas estações meteorológicas do INMET ocorridas no final de semana não foram suficientes para diminuir o risco de fogo em grande parte do estado. A vegetação ainda se encontra muito seca e para minimizar os efeitos do solo, as chuvas precisam ocorrer com mais regularidade e com acúmulos iguais ou superiores a 10 milímetros. Ponto importante do boletim de monitoramento é a indicação dos riscos de fogo para algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Apenas as regiões Pantaneira e parte da região norte foram classificados com baixos riscos para ocorrência de incêndios florestais. As demais regiões do Mato Grosso do Sul seguem com risco de fogo em estado crítico para a ocorrência de incêndios florestais. É recomendado que a população evite a prática de queimadas controladas, mesmo que autorizadas pelo órgão ambiental competente. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 21 graus. 7 horas 14 minutos, 7h14. Obrigado, Alex Dantes. O grande jornalista, premiadíssimo Montezuma Cruz, trabalhou em várias cidades do Brasil, trabalhou aqui no Grupo de Estado, na nossa querida antiga Rádio Cultura. Montezuma agora na região norte do Brasil, diariamente ele compartilha com os amigos as principais capas de jornais, né, da América do Sul e alguns jornais brasileiros.
E ontem ele enviou, depois do nosso Jornal da Hora, a capa do jornal O Liberal, de Belém do Pará, edição da segunda-feira. Queimadas na Amazônia quase triplicam em agosto. O INPE registra 30,9 mil focos de incêndio no período. A alta é de 196% em relação ao ano passado. Incêndios criminosos, incêndios em função da seca, a propagação, né, da fumaça causando vários problemas ao clima. E o Montezuma também trouxe uma notícia, né? Por incêndios criminosos, a polícia boliviana, né, na Amazônia boliviana, prendeu anteontem 3 cidadãos por incêndios criminosos. No Brasil, pela primeira vez, a Polícia Federal está investigando, principalmente no estado do Pará, há denúncias, né? Logo em breve, teremos a notícia de como que ocorreu e quem são as pessoas envolvidas, também no caso da Amazônia brasileira, em incêndios criminosos. 7h16. Professor Marcelo Ferreira Miranda, também hoje aqui no Jornal da Hora, para a gente fazer um balanço aí depois dos Jogos do PAN, em Lima, no Peru, e também o Parapan, os jogos para as pessoas com limitações, enfim, vem ao nosso programa para falarmos da política do esporte aqui no nosso estado. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Bom dia, Luiz. Um prazer aqui estar com você mais uma vez. Bacana, então. Feliz com os resultados do PAN. Tivemos atletas aí no PAN do Peru, aí, professor? Sim, Mato Grosso do Sul sempre foi uma referência no paradesporto, né, Arthur? Nós tivemos 10 medalhistas aqui do estado, no Parapan. O Brasil tem se destacado, né, como uma potência no esporte paralímpico, e o Mato Grosso do Sul, em especial no nosso contexto nacional aqui, já é uma referência. O centro de referência hoje de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro é um dos melhores do mundo. E a política aqui no estado, nós temos feito várias ações de incentivo ao esporte paralímpico que está fortalecendo, né, esse trabalho que já era um trabalho de qualidade. Bacana, então. Fica com a gente até às 8 da manhã aqui o professor Marcelo Ferreira Miranda, ao lado da Heloísa Cury, liderança empresarial lá na Associação dos Lojistas da Antiga Rodoviária. Parece-me que temos notícias aí, ações, a prefeitura anunciando realmente início de algumas obras. Vamos tomar conhecimento daqui a pouquinho. E o Adelaido Vila, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, vai repercutir ao vivo, daqui a pouco vamos conversar com ele, como foi a audiência pública promovida pelo vereador Dr. Lívio na Câmara Municipal de Vereadores, naquela audiência que estabeleceu incentivos aos lojistas da região central de Campo Grande. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h21, Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Amigo ouvinte, amiga ouvinte do nosso Jornal da Hora. Nosso entrevistado de hoje, você pode mandar perguntas no 999-11-9689. Ou quem estiver assistindo no Facebook também fique bem à vontade, interagindo com os nossos ouvintes. Tem acontecido muito em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as políticas de revitalização, né? Nós temos aqui no programa de hoje 2 personalidades que estão trabalhando nesse sentido, né? O professor Marcelo Ferreira Miranda, revitalizando praças esportivas, discutindo a revitalização e uma reconceituação ali do estádio Pedro Pedrocian, em parceria com a Universidade Federal, e com a empresária Heloísa Cury, a questão da revitalização da antiga rodoviária. A gente tem debatido tantos assuntos. E à medida que a gente vai entrevistando personalidades, profissionais, políticos, chegam informações novas, né? Campo Grande que teve uma nova rodoviária com o início da construção através do governo do estado, governo do saudoso governador Pedro Pedrocian, lá no bairro Cabreúva. A população não entendia o porquê, as razões que aquele prédio não foi concluído até o dia de hoje. E entrevistando há poucos dias o Carlos Gil de Camilo, um arquiteto renomadíssimo, né? Herdou o escritório do Rubens Gil de Camilo, seu pai, enfim, saudoso pai.
E a gente vai compreendendo os porquês, as razões, né? De repente Campo Grande tem um prefeito que não conversa bem com o governador do estado, e aí a população fica prejudicada. Foi o que aconteceu naquele projeto da rodoviária do bairro Cabreúva, que agora vai ser um centro de belas artes. Aí o prefeito Nelsinho Trade terceirizou para um grupo lá do estado do Paraná essa nova rodoviária na saída para São Paulo, só que não houve planejamento do que seria destinado no espaço público da prefeitura do município naquele antigo prédio. Até que o Carlos Júlio de Camilo disse, olha, é incompreensível Campo Grande, a Getran, não ter mantido naquele prédio um terminal de transbordo de ônibus. E eu me lembrei na juventude, né, todos nós que trabalhávamos no centro, a Rádio Cultura da 26 de agosto, né, Marrom? A gente descia no terminal da rua Vasconcelos Fernandes, né, porque na rua Joaquim Nabuco eram os embarques para a gente viajar para fora do estado. Né, e aí, o grande arquiteto disse, puxa vida, como no passado, né, que os trabalhadores do centro desciam ali, da rodoviária, ali no terminal da Vasconcelos Fernandes, todo mundo ia para o seu trabalho na 26 de agosto, na Calói, na Dom Aquino, na Barão do Rio Branco. E ele dizia que não conseguia compreender o porquê. O ponto de partida seria isso aí, Heloísa. O que as autoridades estão trazendo de novidades para vocês aí no município? Já que você tocou nesse assunto, realmente seria a grande expertise se naquele momento o Nelsinho tivesse sugerido isso, né? Que o prédio não teria passado por essa desvalorização que ela passou. Pessoas continuariam justamente, transitando porque ali, né? Era um prédio que era movido às pessoas que transitavam. E não teríamos passado por toda essa degradação, por toda essa falência total que houve por ali, né? Mas não vamos mais falar de passado, o passado já passou mesmo, e vamos falar do futuro, que o Marquinho prometeu antes da campanha, ele me chamou, ele falou que ele faria esse benefício à população, à sociedade, que ama o prédio e almeja aquele espaço revitalizado, porque você veja, Arthur, o prédio é o grande indutor do bairro Amambaí. Se recupera ali, todo aquele bairro passa a ter movimentação, a rede hoteleira, né? Nós estamos dentro do Sistema S, FEComércio, FIEMS, então é um lugar muito privilegiado. Agora, a atual realidade é que saiu um dinheiro, né? Que está no ano de 2020, e esse dinheiro vai ser destinado à revitalização ali do entorno. Dinheiro da União? Da União. Federal. Da nossa bancada. Eu escutei federal. um número aí, 23 milhões? 23 milhões, mas não é que vai 23 milhões por prédio. Especialmente para lá ou para toda a área central? Não, vai ser tudo revitalizado. Dom Aquino, vai descer da 14, vai passar por La Joaquim Nabuco, Barão, Vasconcelos Fernandes. Vai ser uma revitalização maravilhosa, como eles estão fazendo com a 14. E essa proposta do arquiteto Gil de Camilo, Carlos Gil de Camilo? Seria maravilhoso isso para nós. Porque nenhuma cidade, nenhum urbanista consegue compreender o porquê que não se mantém um terminal de transbordo ali, né? Estão querendo fazer mais um aí, não sei em que região? Pelo que eu ouvi falar, ainda não me confirmaram se é verdadeiro ou não, me parece que na rua Joaquim Nabuco, do lado daquela onde estacionava os ônibus interestadual, não no prédio, na Avenida Joaquim Nabuco, que seria então de costa para o prédio, né? Vai ser um grande terminal central. Mas eu ainda não tenho certeza disso. Eu vou até ver se é verdade mesmo. E era bacana, né, Arthur? Me recordo que todos os ônibus... Era um ponto de convergência ali, né? Todos os ônibus passavam ali. Todos desciam ali. Facilitava muito, né? E hoje tem a realidade das vans, né? Que tem um terminal 100 metros acima ali na Barão com Allan Kardec. Você falando em vans, é uma coisa assim que tem coisas no Brasil que a gente não consegue compreender, né? Então, vamos falar de Campo Grande. Todo mundo sabe que as vans existem, elas são ilegais? São ilegais porque elas não poderiam parar ali. Na realidade, elas deveriam parar dentro da rodoviária, porque todo mundo que embarca... É um desconforto para o passageiro das vans, né? Uma judiação. Ontem eu subi a Dom Aquino, se eu não me engano, no João Rosa Pires, as pessoas no sol, Arthur, nas cadeiras, no sol, esperando as vans chegar. Então, tem van na João Rosa Pires, tem van na Dom Aquino, tem van dentro do prédio e outros lugares que eu não imagino. Então, é que eu falo, às vezes, que eu falei lá na GEPAN, todo mundo sabe que existem as vans. E faz de conta que não existe. Por que não legalizar e ter colocado todas as vans dentro do terminal da rodoviária? Conforto para os passageiros, né? Você entendeu? Os ônibus aí para os distritos, né? Do Rio, Rochedim, enfim, poderiam estar, né, num terminal ali, olha. Aí eles alegam que tem uma cláusula na GEPAN que todo cidadão que embarcar tem que ser pela Socicam.
Você entendeu? Aí a Socicam quer que as vans vão para dentro do terminal. As vans não querem ir para dentro do terminal. Bom, notícia boa então. O prefeito já chamou vocês para conversar? O importante deixar claro aqui, Arthur, que é assim, a prefeitura tem 9% a 10% da área do prédio, que são 30 mil metros. Esse dinheiro não se destina à parte privada. A gente tem que deixar muito claro. A parte do município. A parte do município, que são as 2 plataformas e aquela parte onde vendia passagem em cima. Na Joaquim Nabuco. A parte das 2 plataformas, na Joaquim Nabuco, na Vasconcelos Fernando. E na Vasconcelos também. E no andar de cima, onde vendia as passagens. Lembra que tem aquele espaço de 2.000 e poucos metros? Então, ali será totalmente revitalizado. Agora, o prefeito está nos chamando, nós vamos ter uma reunião sexta-feira agora, às 17 horas, porque o prefeito está querendo que os proprietários venham junto, porque é inadmissível que vai ficar 2 áreas lindas, modernas, e aí o miolo velho. Não, então agora é hora dos proprietários investirem também. Vão ter que investir, nem que seja gradualmente, mas vão ter que investir, né? Vem aí a revitalização, portanto. Que notícia boa então, Heloísa, que você traz aqui aos nossos ouvintes. Professor Marcelo Ferreira Miranda, precisando de revitalizar muitas praças, terminar muitas obras. Terminou a Vila Almeida, né? Terminou a Vila Almeida. O grande centro. Agora, Arthur, antes de falar da parte esportiva, Heloísa, parabéns pela iniciativa, pela tua liderança aí. É muito bacana, porque tem até uma questão cultural aí É um prédio super romântico. Aí eu me recordo do Plaza, do Center, né? Que era assim, era o passeio da família, né? Uma estrutura maravilhosa. Nossa. Corredores largos. Largos, né, já com visão de shopping naquela época. Exatamente. Né? Então, é uma construção para a época maravilhosa, né? Então, e é muito bacana essa visão dos gestores hoje, e aí, entrando na parte esportiva, né, Arthur? De querer aproveitar, revitalizar, reorganizar, né? Concluir as obras inacabadas, né? Essa obra do Vila Almeida aí, uma obra... Quase 20 anos, né? 15 anos. 15 anos, né? 15 anos que ela começou, ficou parado muito tempo, nós retomamos em 2016. Então é bacana essa preocupação do governador Reinaldo Azambuja, do prefeito Marcos Trade, da revitalização, do aproveitamento dos espaços. Lógico, todo mundo quer deixar a tua marca, construir o teu prédio, né? Mas você construir um espaço novo sem você acabar, sem você resolver os problemas que a gente tem na cidade, em termos de gestão pública não é legal. Então, imagina, esse espaço lá do Vila Almeida, 15 anos, era um transtorno para a população. E é o maior centro de esporte e de lazer numa região de uma densidade populacional muito grande. Ali são 9 grandes bairros. Zé ali, Pereira, né? Santa Amaro, Vila Almeida, Zé Pereira. A Copa Trabalho. Né? É uma região muito populosa. O que consta no centro da Vila Almeida? Então, lá são 2 quadras poliesportivas oficiais. Aí tem toda a infraestrutura, vestiário, tem palco para shows, é uma estrutura muito bonita, Arthur. Fizemos algumas adaptações em termos de acessibilidade, ele é 100% acessível, até porque a proposta nossa é tornar ali um centro de excelência paralímpica, nós já estamos com parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, de tornar ali um centro de referência. E é muito bacana, você vai agora lá, tá o dia inteiro lotado, as pessoas usando. A gestão é do município. Não, do Estado mesmo. Na verdade, essa estratégia de municipalização que teve dos parques foi da gestão passada, né? E o Estado ficou sem nenhum parque próprio. E a gente precisava, até pela questão do nosso espaço de lazer, que a gente precisa guardar nossos materiais e ter um espaço do governo para a realização de eventos. Então, o governador Reinaldo Azambuja achou por bem não municipalizar esse parque. Uma unidade nossa da Fundesford foi para lá para fazer atendimento. Ginásio Guanandizão e estádio Pedro Pedrocian, além desses 2, mais outros espaços em revitalização aí? Nós temos já 12 obras no estado seguindo essa linha de revitalização. Concluímos aqui da UANA há pouquíssimo tempo agora, o ginásio ficou muito bonito, porque nós temos um dos gargalos nosso na nossa gestão, que nós identificamos, um dos grandes problemas é a infraestrutura esportiva. Então, alguma necessidade de construção, mas principalmente a reforma. Então, nós estamos com
com reforma já em 12 cidades, de ginásios, campo de futebol, espaços esportivos de uma forma geral. E com a proposta do governador de levar essa revitalização desses ginásios para todas as cidades do estado, inclusive a construção de espaços onde não tem. O governador anunciou já em Maracaju a construção de um centro poliesportivo maravilhoso, um projeto muito bonito. Maracaju, o ginásio foi feito na época do Prata Braga, né? Um ginásio muito pequeno, totalmente fora das dimensões, estava interditado por questões de acessibilidade, segurança, e o governador já lançou. E a ideia é levar esse projeto para as cidades onde não tem e trabalhar efetivamente na reforma e revitalização dos espaços que nós temos aí. Marcelo Miranda fez muito, ex-governador Marcelo Miranda fez muito ginásio, Pedrocian, são estruturas maravilhosas que têm que ser recuperadas. Agora 7h33, com a permissão aqui dos nossos entrevistados, nós vamos a um rápido intervalo. Antes, as dicas de finanças pessoais com o João Victor Faedo, mas temos um ouvinte. Vamos então, nosso ouvinte aí participando aqui do Jornal da Hora. Alô, bom dia. Bom dia, Arthur. Com quem eu falo? Aparecido? De que bairro aí, Aparecido? Aparecido do lado do Jardim Aeroporto. Arthur Mário, eu sou de uma família bem conhecida, a família Espínola. Arthur Mário, eu acho que houve um equívoco aí na apresentação. Esse ginásio faz 15 anos que ele está parado, né? Correto. Então, se está parado, faz 15 anos. Correto. Mas essa obra, se eu não estou enganado, ela foi orçada no governo do do Zeca do PT, né? Correto, é de lá. Lançamento. Ayrton Senna, Moreninha, Vida Nova. O nosso aqui na nossa região foi o último a ser acabado, né? Aí do Jardim Aeroporto? É aqui no Santo Amaro. Correto. Foi o último a ser acabado, né? Então eu acho que essa obra aí demorou muito para contemplar a nossa juventude, porque eu lembro, meu menino hoje está com 36 anos, ele tinha 10 ou 12 anos mais ou menos de idade. Então faz muito tempo que essa obra está parada, certo? O senhor já foi lá conhecer depois de entregue semana passada ou não? Ela foi entregue semana passada. Não, eu passei ontem lá, porque eu trabalho com aplicativo, né? Correto. Inclusive eu estava até comentando com a menina quanto jovem que foi prometido para ele ter recreação, né? E hoje são pais de família já e vão levar os filhos. Ainda bem que de alguma forma ele aproveita. É verdade, Aparecido. Certo, Mário, muito obrigado, foi um prazer, hein? Igualmente, aquele abraço. Pois é. Manda um abraço pessoal do Uber, hein? Um abraço aos amigos do Uber, dos aplicativos. Grande audiência aqui do Jornal da Hora. Ele está fazendo um registro, professor Marcelo Miranda. Não, é verdade. O filho tinha 15 anos, 12 anos, ela está com 36, foi anunciada. Olha, interessante o que ele traz. Muito aí, né? bacana. Uma reflexão, quer dizer, criou-se uma expectativa e... O cara está levando os filhos para aproveitar. Agora ele vai levar os filhos. Não, Arthur, imagina para a região um local abandonado que é usado para consumo de drogas. A Luísa sabe o que é isso, sei, né? Muito bem. Essa má utilização do espaço público. E hoje você vai, o espaço está lindo, Arthur, vale a pena você ir lá. Agora, se me permite uma coisa, o esporte é tão importante para a formação de um jovem, né? E o que precisa nessa nova política que está vindo por aí, de políticos novos e com outra cabeça, é parar com esse negócio de um não continuar a obra do outro, né? Porque se todos tivessem a mesma mentalidade, um empreendimento desse não estava parado há tantos anos. Exatamente. Né? Isso é muito triste. Mas vai mudar. Essa obra inacabada zero, que foi o grande desafio do governador Reinaldo Azambuja, sem dúvida alguma, mostra uma nova postura de estadista, né? Justamente. Arthur, o Heraldo está te mandando um abraço. Sabe que ele admira muito o teu trabalho, é seu fã. Heraldo Ferreira, estou com saudade, amigo. você. Grande Heraldo, toda a equipe da Dico, né? Tomar aquele cafezinho. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Antes, as dicas de finanças pessoais com o João Victor Faedo. E você ligado aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Olá, ouvintes. Bom dia. Você costuma fazer compras na promoção? Sabe, comprar itens em promoção pode ser uma boa na hora de economizar, mas mesmo assim é preciso tomar alguns cuidados. Primeiro, não compre só porque está na promoção, pois se você não precisa daquele produto, não importa estar em promoção, você pode fazer um gasto desnecessário. E o destino desses itens são o fundo do guarda-roupa e nunca mais são vistos. Número 2, veja a qualidade daquele produto. Às vezes, o preço supostamente em promoção, na realidade é o preço correto daquela mercadoria.
e ele não está barato. Depois, número 3, não veja apenas o preço da etiqueta. Veja se aquele produto vai durar o tempo que você espera que ele dure. Às vezes, pode comprar um item um pouco mais caro, porém com uma vida útil muito maior. Depois, número 4, quando estiver em uma loja cheia de promoções, se faça uma pergunta: eu preciso disso? E seja sincero na resposta. Pense nisso, tenha um bom dia e um bom trabalho. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 41 minutos, voltando aqui com o nosso Jornal da Hora. Estamos entrevistando nesta manhã a empresária Heloísa Cury, liderança da Associação dos Lojistas do antigo Terminal do Oeste, antiga rodoviária de Campo Grande. Está trazendo uma notícia boa, o prefeito chamando aí, sexta-feira tem uma reunião, vem recursos aí para revitalizar a parte que pertence ao município de Campo Grande no prédio da antiga rodoviária. E o prefeito chamando agora os donos das salas, né, para também abraçarem a ideia e começar os investimentos para revitalizar todo o prédio. O Adelaido Vila daqui a pouco vai comentar aqui, já que nós estamos com a Heloísa, a questão dos incentivos daquela audiência pública promovida pelo vereador Dr. Lívio, para os lojistas do centro. Mas antes disso, o Marcelo Ortiz traz detalhes e informações da Assembleia Legislativa. Bom dia, Marcelo. Jornal da Hora. Muito bom dia, Arthur Mário. Bom dia aos amigos do Jornal da Hora. Quarta-feira, na Assembleia Legislativa, começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no plenário o deputado Nelito Câmara. Os parlamentares estarão apreciando em primeira todos os projetos que foram apresentados na Casa de Leis e que necessariamente precisam ser analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa. Ontem à noite, nós tivemos uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, onde os educadores físicos foram homenageados numa iniciativa do deputado Herculano Borges. Na sessão de ontem, durante a ordem do dia, estavam prevista a votação de 11 projetos, 2 foram retirados de pauta e 11 foram aprovados pelos deputados estaduais. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira começa às 9 horas da manhã e você pode acompanhar aqui na Casa de Leis tudo o que está acontecendo nos debates, nas discussões dos deputados no plenário. Deputado Júlio Maia. Grande abraço, Arthur Mário. Eu volto às 4 horas da tarde na Hora do Rush. Um abraço, Marcelo Ortiz, sucesso, hein? Hora do Rush, olha, aqui na Rádio Hora também um programa de prestação de serviços, de orientação à população, aos motoristas, né? No refluxo, no grande fluxo de veículos aí no final da tarde. Parabéns, hein, Marcelo? O Adelaido Vila, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, conversa com os ouvintes do Jornal da Hora. Queremos repercutir com ele como a CDL avalia a questão dos incentivos aos investidores, aos lojistas da área central de Campo Grande, naquela audiência pública promovida pelo vereador Dr. Lívio. Bom dia, Adelaido. Bom dia, meu querido amigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. Estamos aqui com o professor Marcelo Miranda, falando de revitalização nas praças esportivas, nos ginásios, enfim, e com a empresária Heloísa Cury, da revitalização dessa área tão importante da antiga rodoviária lá no Barra Mambaí, que a Câmara, que a CDL também tem apoiado em muito movimento, Adelaido. E aquela audiência pública promovida pelo Dr. Lívio, vereador do PSDB em Campo Grande, como vocês avaliaram o que foi apresentado naquela audiência lá, Adelaido? Olha, um projeto fantástico, né, Arthur? A gente já vinha discutindo esse projeto há algum tempo, né, extremamente interessante para esse momento que a gente está vivendo. E para muitos é um projeto que vai onerar os cofres do município, mas na verdade ele vai fazer um crescimento de renda do recolhimento de ISS do município, né? O que se está falando ali é em incentivar todo aquele que quiser fazer um investimento na área central e criar
criar esse incentivo para ele, para que ele possa fazer uma reforma, para que ele possa fazer uma nova construção, para que ele possa desenvolver a moradia ali na área central, né? Então tudo isso vai beneficiar, porque veja, hoje nós temos uma rua que está nova, mas nós temos prédios muito antigos, inadequados, né? Que ainda não tem o visual que converge aí com esse asfalto novo, com essa revitalização que aconteceu, né? Com tudo aquilo que foi modificado ali na área central. Então é extremamente importante, né? Você completa todo o ciclo do desenvolvimento. A partir do momento que você incentiva essas pessoas a fazerem as mudanças de fachada, a fazerem as mudanças, as adaptações necessárias para trazer um ar moderno para o centro, isso tudo vai contribuir muito para Campo Grande, e a gente tem a absoluta certeza que o centro de Campo Grande voltará a ser povoado e terá um outro aspecto muito diferente daquele centro que nós vimos há alguns anos atrás. Adelaido, ontem o presidente Bolsonaro, presidente da República, lançou a Semana do Brasil, que vai até o dia 15 de setembro, para fortalecer o comércio brasileiro. E a CDL está anunciando a Promocentro, uma campanha organizada por vocês em Campo Grande. Fala pra gente disso aí. Verdade, Arthur. Nós fazemos parte de todo o sistema, né? Nós estamos aí alinhados com a nossa nacional, que é a CNDL, e em cima disso, fizemos uma parceria com o Comando Militar do Oeste, com os escoteiros, com a maçonaria, com várias instituições de classe, né? No sentido de promover também esse sentimento patriótico aqui em Campo Grande, né? E por conta disso nós estamos fazendo aquilo que nós melhor sabemos fazer, que é promoção, né? Então nós estamos organizando um grande promocentro na área central e vai ser uma promoção fantástica, viu, Arthur? Você tem hotel, você tem bares, restaurantes, não só ali na 14 de julho, mas em todo o centro de Campo Grande, né? Em todas aquelas outras ruas, José Antônio, por exemplo, está toda ela mobilizada. Os bares à noite vão estar funcionando com super promoções, né? Então nós esperamos aí trazer o público também que está aí no interior, que gostaria de aproveitar o feriado da pátria para poder fazer uma pequena viagem, uma viagem curta, tal, para que eles venham também para Campo Grande, venha conhecer o centro novo de Campo Grande, né? E o objetivo é desenvolver cada vez mais aquele sentimento pátrio, né, de brasilidade que a gente aprendeu lá na escola e que ficou esquecido durante anos, né? Desenvolver isso fazendo economia com promoções muito interessantes. Nós temos grandes magazines aí que estão dando até 70% de desconto. 70%? Que coisa bacana, linda, hein? viu, Que Arthur? bom, Ontem que foi bom. anunciado, né? Nós tínhamos uma expectativa de 50%, e ontem alguns magazines já anunciaram mais de 70% de desconto. Que oportunidade. A Promocentro vai até que dia? Vai de 5 a 10 de setembro, né? Na região central de Campo Grande. E volto a lembrar que não é só na 14 de julho, né? Nós temos as outras ruas também fazendo parte. São mais de 300 lojas, entre elas bares, restaurantes e até hotel. Bacana, então. Muito sucesso para vocês aí na Promocentro e na Semana do Brasil. Marcelo Miranda, Luiz, alguma pergunta que é o Adelaido, hein? Adelaido, brilhante trabalho, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E boa sorte aí, realmente vai ser uma ação muito importante de vocês. Eu sou fã desse monstro aí, viu, Arthur? É um dos grandes jogadores de handebol. É meu colega que eu aprendi a admirar, viu? Eu ficava no banco de reserva olhando esse cara jogar handebol, o cara é fantástico, viu? Muitos confetes. Saudade desse tempo, viu? Bacana. Um grande beijo aí na Elô, que ela tenha muito sucesso na caminhada dela. Tá bom, reunião sexta-feira no gabinete do prefeito, Luiz. O Adelaido vai estar nessa reunião ou não? Eu não acredito que sim, porque a CDL sempre foi muito envolvida, sempre foi parceira, e eu não posso negar que sempre foi um parceiro muito importante, e na minha vida também sempre foi um amigo muito fiel, como as outras entidades também, a Associação deve estar lá, FEComércio, e eu quero agradecer e deixar claro aqui a participação da CDL nessa revitalização do centro comercial. Abração, Adelaido. Forte abraço, Arthur. Um bom final de semana aí, que todo o Campo Grandense venha aproveitar a grande promoção. Abraço. Olha, que bacana, né? Nós estamos aí no começo do mês de setembro, né? Semana da Pátria, e
A Promocentro até o dia 10 é a Semana do Brasil, lançada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em parceria, o governo brasileiro em parceria com as entidades brasileiras aí do comércio, de um modo geral, numa grande promoção aí para revitalizar e devolver, hein, Luísa, um comportamento. A FEComércio faz esse tipo de pesquisa, né? Em tempo de crise, a intenção de compra, ela cai. É psicológico. É psicológico, né? É psicológico. E é tão interessante que o pessoal quer comprar o tênis, o relógio, você não compra, você né? fica emocionalmente abalado, você tem medo de fazer prestações, por menos que sejam. Para você ter uma ideia, eu estou há 1 ano tentando trocar o carro. E eu não trocava, eu ficava com aquele medo. Agora, com essa nova realidade do Brasil, eu fui lá ontem, comprei um carro, vou assumir legal, estou feliz, estou contente. Interessante. Experiência da comerciante. A família também é comerciante, né, Marcelo? Eu estou para comprar uma bicicleta, eu já fui 3 vezes na loja. Eu vou aproveitar essa promoção da Adelaide aí, que certamente... Eu vou comprar um celular novo essa semana. Ô, Marrom, você está com a frota completa, né? Carro, moto, né? E bicicleta, você tem, o ciclo de transporte está completinho na família, né? Que bacana. Eu estou planejando também, viu, Marcelo? Uma bicicleta, lembrar os tempos de jovem, a questão da saúde, é bom trabalhar de bicicleta de vez em quando, vai ser bom, hein? Bom, são 7h52, muitos ouvintes celebrando a entrega lá do Centro Esportivo da Vila Almeida e as curiosidades em relação à reestruturação do Estádio Pedro Pedrocian, parceria aí da Fundesporte, o Governo do Estado e a Universidade Federal. Vamos aos nossos ouvintes. Alô, bom dia. Aí no WhatsApp. Bom dia, Rádio Hora. Quero dizer que esse polo esportivo aqui da Vila Almeida foi uma benção para nós. Que bacana. E a mensagem bem curta da nossa ouvinte, né? Mas é emocionante, viu, Arthur? Eu tenho ido diariamente até fora, longe da Fundesporte, mas eu tenho ido lá. Primeiro para ver como é que está os andamentos dos trabalhos, dos professores que foram contratados, mas assim, por a satisfação pessoal, é muito legal você ver um espaço, está sendo muito bem utilizado, você vê a garotada feliz, estamos com projetos para a terceira idade lá também, então tá muito bonito, realmente é emocionante. 7h53, nosso amigo Lucivaldo, pastor Lucivaldo Dias, comercialista, frequentador de estádios, né, de futebol desde a Vila Olímpica, o Elias Gadia, Morenão, ele também manda uma pergunta. Bom dia, Lucivaldo. Arthur, eu sei que sempre você está falando de esporte aí, fala um pouquinho aí, se der para falar como que está a previsão para início das obras do Morenão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Lucivaldo e Marcelo Miranda. Arthur, é impressionante, né? Como que o Morenão, ele mexe com toda a nossa população, né? Há uma expectativa, acho que mesmo quem não gosta de futebol, tem a expectativa de ver o Morenão restaurado, revitalizado. É uma preocupação nossa no governo desde 2015, quando nós assumimos. O governador Reinaldo chegou a liberar o recurso em 2016 e nós tivemos dificuldades para fazer o repasse para a universidade, já que é um imóvel da União, então foi muito complicado. Agora está muito adiantado, já fizemos uma força-tarefa agora, tivemos uma última reunião, Carlos Alberto de Assis, Ministério Público, o doutor Luiz Eduardo está sendo maravilhoso, está sendo o catalisador dessa união aí, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Como é que ficou combinado? Respondendo ao ouvinte, a Universidade Federal ela se comprometeu de entregar para nós um projeto de revitalização total do Morenão. Eles tiveram um prazo de 60 dias, isso já faz mais de mês, então deve estar pronto, praticamente pronto um projeto, que o governador Reinaldo Zambucci se comprometeu da própria GESU executar, sem ter a necessidade de repasse de recurso. Então ficou uma forma mais ágil, interessante, né? E para isso nós vamos ver a questão legal de fazer uma parceria com a universidade de utilização do Morenão para que possa ser viável a execução direta pelo governo do estado, sem ter repasse de recursos, que era o que eu tentava fazer via Fundesporte, que era inviável. Então eu acho que com essa força-tarefa agora, governo do estado, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Ministério Público e a universidade, há uma boa vontade muito grande da universidade, o Turini sempre se colocou à disposição, há essa preocupação. Então, eu acredito que dessa vez vai acontecer.
Daqui um mês e meio, com esse projeto pronto, que também está sendo desenvolvido pela GESUL junto com a Universidade Federal, nós iremos abrir o processo de licitação para a execução. Já conseguimos recurso, parte do Conselho do Consumidor, do Fundo Estadual do Consumidor, e o restante já garantido pelo governador Reinaldo. Então eu acredito que dessa vez realmente vai acontecer. Novo governo brasileiro, o governo Bolsonaro extinguiu o Ministério dos Esportes, tinha uma discussão lá na Caixa Econômica, no Ministério da Economia, a questão dos repasses das loterias que chegam para o esporte, que vão para a educação, enfim, as entidades esportivas. Como vai a Fundo Esporte e o novo governo? Então, inclusive eu participei do Fórum Nacional dos Secretários agora, e foi uma conversa muito dura lá com o secretário nacional. Primeiro que houve um contingenciamento das verbas do esporte absurdo, Arthur, né? De 15 bilhões, o antigo Ministério do Esporte, hoje Secretaria Nacional, ficou com 600 milhões. Isso é praticamente uma extinção, né, de programas, de projetos com esse contingenciamento. E a grande questão que a gente questiona, eu particularmente, há muito tempo eu levanto essa bandeira, os repasses da loteria, criado pela Lei Pelé, é extremamente injusto. O governo do Estado, os governos estaduais que realmente fazem o esporte, que fazem o varejo ali com seus programas sociais, que atendem os municípios, que atendem as federações, recebe a menor participação, o menor valor. A maior parte do valor vai para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Desporto Escolar, Comitê Olímpico Brasileiro, e o Estado que realmente executa recebe a parcela mínima. É como o dinheiro das confederações, né? Exatamente. Os grandes patrocínios chegam nas confederações, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, mas o dinheiro das confederações não chega nunca aqui nas federações. Perfeito. Esse é um problema seríssimo do país. Nós temos né? questionado muito isso. Existe um recurso muito grande que vai direto para as confederações via Comitê Olímpico, que nem nas federações estaduais muitas vezes chegam. Você vê presidente de federação estadual, de diversas modalidades, principalmente as amadoras, com o pires na mão constantemente. Se não é o governo do estado fazer um aporte e ajudar, não existe representação nacional, não existe campeonato aqui no estado. Então tem que ser repensado reorganizar esse repasse. Bom, em tempo de contingenciamento, eu sou daqueles e muita gente entendendo, claro, o presidente foi eleito e propôs o combate à corrupção. Corrupção zero no governo, isso é um aspecto muito interessante. E aí a gente está aprendendo aí, né? A gente está começando a conhecer o que estava por debaixo do tapete, enfim. Tomara que até o final do governo dele, os 4 anos aí, enfim, as verbas voltem a ser como era anteriormente. O presidente tem razão, porque assaltaram o Brasil, quebraram o Brasil. Arthur, olha, era uma... Acontece o seguinte, de repente, o Marcelo falou 12 bilhões. Eram 15 bilhões. 15 bilhões. Os 15 bilhões, se eles eram desviados, como tudo está comprovando, equivale aos 600 milhões hoje, se vier diretamente para as fundações. Vamos torcer, né? Tomara que seja nessa linha, né, Heloísa? Eu acredito nesse governo. Eu acredito também. Eu acho que há a necessidade realmente de você tomar pé da situação, ter o controle da situação, e espero que esse contingenciamento que está sendo geral seja realmente para separar o joio do trigo. E vai ser. A gente costuma dizer o seguinte: você não pode para matar o carrapato, matar o boi, né? Essas bolsas de pesquisa, por exemplo, a gente sabe, há denúncias de pesquisas completamente sem sentido, sem finalidade alguma. Dinheiro para ONG, cuidar da saúde indígena em Dourados, o Mandetta denunciou. Até hoje o dinheiro não chegou nas comunidades indígenas lá de Dourados, né? Ficou com a ONG. Né, e muitas que não prestam conta, ou seja, o camarada assumiu a presidência da República aí com um rombo, né? E todo o sistema. É um negócio seríssimo. Marcelo, esse dinheiro da União que vem para o esporte, e a gente lembra das loterias aí, enfim, é um dinheiro que você tem liberdade com a sua equipe da Fundo Esporte para aplicar, ou é um dinheiro assim carimbado de forma específica para alguma área? E como é que você presta conta desse dinheiro aí? Arthur, esse recurso ele é específico para ser aplicado no desporto escolar. No escolar? No desporto escolar e no desporto paralímpico. Dá mais ou menos aí 3, 4 milhões ano
que a gente tem esse compromisso de aplicar exclusivamente no desporto escolar e no desporto paralímpico. Inclusive, nós tivemos agora uma auditoria do TCU, e foi muito bacana, porque essa auditoria normalmente deixa todo mundo apreensivo, né? Porque eles fazem realmente uma devassa nas contas, na aplicação, nos programas. E o relatório do TCU, que saiu agora dia 28, foi emocionante para a minha equipe da Fundesport. Para nós do governo do estado, o governador Reinaldo Azambuja, toda a equipe que dá, secretário Eduardo Riedel, que nos dá esse suporte ali na Fundesport, né? O resultado foi impressionante. Hoje, o Mato Grosso do Sul é o destaque nacional em termos de aplicação de recurso, principalmente no desporto escolar. Bom, professor Marcelo Ferreira Miranda, não por ser amigo, né, do professor, enfim, né, parabéns aí pela prestação de contas, e era o que a gente esperava da sua presença na Fundesport quando o governador o nomeou no primeiro governo, renovou o contrato agora no segundo governo, e com a sua equipe, professor Silvio Lobo, enfim, pelo teu histórico anterior, né? Tomara que o governador nomeie pessoas como o senhor em outras áreas do governo, até porque ele teve problemas já, né? Em outras áreas, enfim, né? Já deu Polícia Federal, filho preso, ontem a Operação Vostok, voltando o foco aí lá da Polícia Federal, colhendo depoimentos aí, mais de 110 pessoas, enfim, que o governo do estado, que o governador tenha outros secretários como professor Marcelo Ferreira Miranda, cara sério na vida privada e também histórico em toda a família. Parabéns, Marcelo. Aquele abraço. Obrigado, Arthur, e obrigado pela oportunidade. Heloísa, muito sucesso na reunião com o prefeito Marquês Trate. Sexta-feira, 5 da tarde. 5 da tarde. Vamos lá reunir os proprietários, os secretários envolvidos, né, em toda a reestruturação. E vamos ver se a gente junto consegue revitalizar aquele bairro Amambaí, que é tão poético, tão romântico, tão amado. Tomara que desta vez aconteça, hein? A gente espera, então eu estou muito confiante, né? Se não cair nenhum meteoro aí em Campo Grande, meu Deus. Não vai. Chegou o momento, vários prefeitos Deus tá pondo a mão. Os caras enrolaram muito vocês, essa é a verdade. A verdade é que foram 8 anos, já estamos perto de 10, e eu estou no 4º prefeito. E eu estou acreditando muito no Marquinho. Bacana, então. Sucesso na reunião lá. Muito obrigada. E tomara venha aí a revitalização da antiga rodoviária de Campo Grande. A Rafaela Moreira chega para fechar o programa. A gente volta amanhã às 7 em ponto. Informações contigo, Rafaela. Olá, Arthur. Bom dia, ouvinte. Pois é, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas divulgou o gabarito das provas do INSEJA 2019. O resultado da prova pode ser conferido no site da instituição. O exame foi aplicado no dia 25 de agosto. Neste ano, mais de 1 milhão de pessoas participaram, sendo que teve 3 milhões de inscritos. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição do INSEJA, um recorde histórico segundo o Ministério da Educação. No total, inscreveram-se pessoas de 613 municípios de todas as regiões do país. Os resultados estão previstos para dezembro. A data ainda não foi divulgada pelo Ministério da Educação. O INSEJA é voltado para pessoas que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. Arthur? Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.